vontade para falar. Vamos orar por ela? Senhor, Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida da Maria, pelo exemplo de vida que ela tem dado, ó Deus, pelo trabalho que ela tem feito ali na África. E nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor esteja com ela nessa viagem para o Amazonas que ela vai fazer agora, em julho. O Senhor possa estar abençoando ela e que os recursos que são necessários para isso, Deus, ela possa alcançar, que ela possa fazer uma viagem, que ali também, Deus, a presença do Senhor através da vida dela possa fazer milagres. Esteja com ela nesse momento que ela vai trazer a palavra para a gente, ó Deus, que a palavra dela possa falar bem fundo ao nosso coração. Nos ajude, ó Deus, a estar com o coração aberto, o entendimento aberto para ouvir a palavra. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Fique à vontade, agora. Nossa, gente, estou me sentindo super especial. Calma aí, que eu sou meia nança, por isso o microfone. Não sou tão alta assim. Eu acho que eu fiz muito alto. Bem, tem uns 30 minutos? Quanto você precisar. Então, se for o estilo africano, eu estava comentando, são 4 horas de culto. A gente quase tem que acabar no final do culto, tá ótimo? Obrigada. Não exagere. Não precisamos matar todo mundo aqui, né? Já tá tarde. Mas eu quero agradecer realmente por vocês me receberem. Eu sei que, nossa, fica parecendo que você está numa missionária da África, né? O clichê supremo, né? O missionário está na África, está fazendo realmente, está servindo a Deus. Mas eu ter saído do Brasil, né, do contato com a igreja brasileira, eu fico, gente, se eles soubessem como a igreja brasileira é incrível. Porque realmente a igreja por lá, gente, sofre, tá? Os pastores sofrem demais, todo mundo não engaja, é totalmente desengajado, não buscam mesmo, é um sofrimento, assim, a igreja africana. Não estou falando que não tem a fidelidade de Deus ali, né, e também das pessoas, mas é uma igreja muito sofrida, muito sofrida. E aqui eu vejo, assim, como Deus tem os céus abertos sobre a nossa nação, e é por isso que eu vejo tanto brasileiro. Gente, se você quer achar brasileiro, vai pra missão. Tem, em todos os países que eu fui, tinha um brasileiro, pelo menos um. E aí ele era missionário. Eu ficava assim, como é que pode? O que essa pessoa está fazendo no meio desse mato? Aí, claro que eu também estava lá nesse mato, mas assim, fiquei impressionada e como a gente é de qualidade mesmo para servir a Deus. E muitas vezes a gente não tem o recurso, tem um europeu que às vezes vai, um norte-americano que vai, mas aí você vê tanto brasileiro, que não tinha nenhum recurso no Brasil, mas foi, porque nós somos um pouco e decidimos obedecer ao Senhor. E Deus tem honrado isso. Eu vou mostrar um vídeo rapidinho, mas em breve, né, eu estou indo para Amazonas, dia 11 de julho, fazer uma viagem missionária bem curta lá, conhecer o povo Sateremaué, que é o povo do Guaraná. Vou estar visitando algumas aldeias e vários amigos missionários, né, da Europa, inclusive, pediram, Maria, eu quero muito ir, porque eu quero entender o Brasil. Por que vocês estão em todo lugar? Por que vocês são tão animados? Como assim vocês largam tudo e vão fazer missões? Porque pelo menos o perfil do europeu que vai fazer missão é bem programado, sabe? Ele faz todo passo a passo ou não tem uma história de vida muitas vezes, assim, que muitos brasileiros têm aquela conversão, né? A tragédia que a pessoa viveu e Deus mudou a vida dela completamente. Então, inclusive, eles estão vindo pra cá pra conhecer a igreja brasileira, que eles querem saber o que a gente tem que lá não tem. Então, só pra testemunhar, pra vocês sentirem empoderados no Senhor. Vou mostrar um vídeo curto nesse último ano, né? Que eu servi no norte da África. Eu moro na África do Sul. Eu vim também no vídeo, peraí. Gente, eu sou meio doidinha quando eu tô fazendo missão, tá? Só pra vocês saberem. Em cima da árvore. Eu não sei se vocês vão conseguir ler. Mas depois vocês podem mandar o vídeo pra eles, aí vocês conseguem ler certinho o que tá escrito. Eu fui pro Senegal e fui pra Gâmbia, a África do Sul. Não tô enxergando, gente. Será que é melhor apagar a luz? Eu vou apagar. Acho que Agora Então, foi. meu diário de missões. Eu vou estar falando inglês no começo, vocês só ignoram. You should also reach GTS. You're going to have a great experience with different nations and different cultures. Please join us. Be adventurous and put yourself out there. Amen.
Mas ela foi destruída recentemente. Por causa do desastre natural, os pessoas da igreja aqui, né? Mandaram reconstruir dentro da eles. Algumas pessoas que ajudaram. Essa é a minha irmã de fé do Egito, eles sofrem muita perseguição lá também. Até os 70 anos, gente, não pode fazer missão, então não tem desculpa. E a gente foi pra Gâmbia. Essa senhora faz sozinha, mas foi ela começou a fazer com 50 anos. Brasileira. Escola, eles sofrem fome, mas tem perseguições extraordinárias, né? Jovem aqui, que olha o partido dele, que é muito extraordinário. Aqui, uma escola de surdos, foi pegando evangélicos e sinais, que é muito legal. As crianças, tempão, não podia pegar para eles mesmo, não tinha como jeito de fazer isso. Essa igreja, né, que ficava debaixo da água, clássico, mas era muito bom, eles usam eles as parábolas e eles mostrando para as pessoas do vilarejo. A gente fazia teatro, né, porque era na época do Natal, e eles vinham à noite escondidos dos pais, às vezes, para ver o teatro. Mas infelizmente. É um crocodilo! Passa perrengue, gente. Passa perrengue. A gente se diverte. A gente pregava às vezes na estrada. Yay! Now we say Agape School! Foi muito Senegal, mas foi muito muçulmano, não tinha ideia. A gente foi brasileiro. Nessa escola a gente foi proibido de contar a história do Natal, embora fosse Natal. Mas aí a gente fez um jeito, só não pudemos apresentar, né, para todo mundo. As crianças são a maioria nas igrejas, eles são os primeiros a se converter e acabam com o tempo trazendo a família. Esse é um pouco da cultura deles, da dança. Porém, eles também são marcados pela escravidão, né? Eu peguei todos os cortes que vocês imaginarem, eu fui o nome que Deus não sabia mais. Essa é uma outra igreja, essa aqui, porque tinha um crente e um cristão no vilarejo, a gente conseguiu conhecer, entrar dentro das casas dos muçulmanos, pregar. Esse é um orfanato e as crianças se aprendiam depois eles fazendo, quando eles vão pra escola, eles mandaram pra gente. Enfim, depois de toda essa viagem, eu volto pra minha base para dar um feedback para o pessoal, para eles orarem pelas coisas que eu vi lá, né? Para que eles pudessem perceber mesmo pelo povo. E é isso, muito obrigada por todos que caminham, que acreditam em mim. Mas ainda tem muito mais. Que em breve eu acho que estou voltando para o norte da África. É isso aí. Então esse foi um pouco do meu último ano, que ali parece, nossa, foi aventura, incrível, foi também, mas foi um ano que eu completei mais de 5 anos já em missão. Para quem não sabe, ou não me conhece, eu fiz faculdade aqui em Direito, na USP, e fiquei na Congrega o tempo que eu morei aqui. Fui muito abraçada pela igreja, né? Ali no centro, pelo pastor Serginho, pelo pastor Jaderson. Todas as minhas crises do que eu vou fazer da minha vida. Quando o Senhor me chamou, né, a igreja estava lá comigo. E, inclusive, quando falar para minha família, gente, Deus me chamou, não tem jeito, eu vou ter que abandonar tudo. A minha família parou de falar comigo, né?
porque enfim, foi uma decepção para muitos deles, mas a igreja me apoiou. Isso fez toda a diferença para mim. Porque, e aí, sem a cobertura espiritual da igreja, eu não sei se eu teria conseguido. Ainda mais que eu comecei com povos indígenas. Eles são bem místicos, vamos dizer assim. Eles fazem muitos trabalhos e feitiçaria. Então foi o que realmente me cobriu durante esse tempo. Mas aí se passaram, né, mais de 5 anos, eu nem vi passar. E eu fui morar depois na África do Sul e eu tenho viajado. Eu viajei para mais de uns 28 países, se não me engano. E tenho focado a minha vida em missão, então, na África e na Ásia, com povos perseguidos, igreja perseguida, povos não alcançados, lugares que o evangelho não tem ido, tem sido o meu foco. E no começo eu era só aventura e tipo, todo gás, né? Eu sou hiperativa, então era muito fácil sempre ser a pessoa que anima todo mundo do grupo. E com isso eu me tornei líder, né, de treinamento mesmo para também novos missionários irem para o campo, porque eu já tinha experiência com povos não alcançados. Mas aí com o tempo você começa a perceber que é difícil. Você começa a ver o lado não tão tranquilo da missão. Como muitas pessoas, eu não sei porquê, vão fugir para a missão. Deus às vezes não está falando para ela fazer tal coisa, ou ela está em crise com Deus e ela quer pôr Deus à prova na missão. O que para mim é loucura, né? Porque não é um lugar tranquilo, você não tem muitas vezes um recurso, né? Você depende da fé para se sustentar. Você tem que ter muita certeza que você crê naquele que você crê. Então tem muita gente que vai sem acreditar no Senhor, muita gente em rebeldia com Deus e criando contenda no grupo. Enfim, então essas coisas foram aumentando ao longo do tempo e eu tendo que liderar e discipular grupos. E esse ano eu falei, Deus, eu acho que eu preciso de uma pausa, de discipular essas pessoas que muitas vezes eu não sei se elas querem estar ali. Então, Deus, usa o meu tempo, eu tô colocando meu tempo à sua disposição, Deus, para que o Senhor possa me preparar para ir para o norte da África, né? E servir com pessoas que realmente querem servir. Então, esse é um dos motivos que eu estou indo para o Amazonas. Eu já estou indo com pessoas que já são treinadas, que amam missões, para que a gente possa não só se alegrar no Senhor, mas se encher de energia. E essa foi a forma que eu encontrei, inclusive, de me recarregar, de fazer missão. Eu saí daquele tipo de missão por um tempo, vou tirar uma folga de 6 meses desse tipo de missão, mas eu vou fazer outras. E assim o Senhor me direcionou. E por que eu estou contando tudo isso, essa explicação? Porque essa explicação veio como resposta, veio da palavra de Deus. A palavra que Deus me deu está em Números. A gente vai dar uma passeadinha na Bíblia. Então, se eu não parar assim para esperar todo mundo achar, eu vou dar já a referência. A palavra está em Números 20, tá? E eu vou citar vários capítulos, na verdade, porque eu vou dar o contexto dessa palavra. Vai começar... Olha, na verdade a palavra começa no capítulo 13 e eu vou fazer como se fosse um panorama até chegar ao 20, que é a palavra que Deus me deu, né? Então, só para vocês não se perderem, depois se vocês precisarem checar o que eu estou falando, por favor, não vão, né? Porque o missionário também é conhecido por falar umas heresias por aí. Eu não quero ser responsável por nada disso. Ok. Bem, então, lembra que eu estava nesse contexto de cansaço, né? De carregar várias pessoas que não queriam estar, e aí Deus falou comigo em Números 20. Vamos começar ali no versículo 2. Naquele lugar não havia água. Por isso, o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Eles diziam: teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros, os outros israelitas. Por que você trouxe o povo do Senhor para este deserto? Será que foi para morrermos junto com os nossos animais? Por que você nos trouxe do Egito para este lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras, nem romãs? E além de tudo, não há água para beber. Então Moisés e Arão saíram dali, onde o povo estava, e foram para a porta da tenda sagrada. Eles se ajoelharam
encostaram o rosto no chão e a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara, né, o bastão que está em frente à arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo. E na frente de todos eles deem ordem à rocha, e dela sairá água. Assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber ao povo, e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou a vara que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram-se, o povo em frente da rocha, e Moisés disse: agora escute, gente rebelde. Será que vamos ter de fazer sair água dessa rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com a vara, e saiu muita água, e o povo e os animais beberam. Porém o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder. E por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Isso aconteceu em Meribá, onde o povo de Israel reclamou contra Deus, o Senhor, e onde Deus lhes deu uma prova do seu santo poder. Ok, aí eu estava estudando essa palavra, amém? E o Senhor falou: eu quero que você pare e estude isso direitinho. Eu quero falar alguma coisa com você. Eu falei: o que será que é? Você rebelde? Para eu bater na rocha? Né? Eu estava pensando no óbvio. Mas Deus especificamente falou: estude sobre o cajado, né? A vara de Arão. Ele falou: presta atenção nisso que eu quero te falar algo. E, bem, como os profetas, eu acredito que eu não posso pregar algo que Deus não está falando na minha vida. Eu acredito que a autoridade ela fica um pouquinho mais fraca se não é algo que eu estou vivendo. Claro que a palavra de Deus ela é eficaz independente de quem está pregando, né? Ela tem poder por si mesma. Mas eu acredito que eu devo carregar, né, uma mensagem que eu vivo. Então, eu falei: ok, Senhor, ok, o que é? Eu estou reclamando. E aí eu voltei, né, os outros capítulos, porque eu estou lendo em sequência. E aí, primeiro de todos, eu fui ler a passagem que, primeira vez que Moisés ele bateu na rocha. Eu vou ler só para contextualizar. Então, se vocês quiserem checar, vocês podem checar. Tá em Êxodo 17, logo que eles entram no deserto. Comecinho lá, acho que o primeiro mês, uma coisa assim. O povo começa a reclamar, em 17, lá em Refidim: dê-nos água para beber. Então reclamaram contra Moisés e lhes disseram: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão reclamando? Porque estão pondo o Senhor à prova. Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles reclamam, né? E aí no 5 diz: então o Senhor disse a Moisés: escolha entre eles alguns líderes e pastores, e passe com eles na frente do povo. Leve também a vara com a qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar o nome de Massá e de Meribá. Os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: o Senhor está com a gente ou não? Então, primeiro a gente começa o quê? Com essa comparação, né? Logo no começo, o povo já está reclamando, essa que é a verdade. O povo começa a reclamar desde o início, né? Mas aí, na parte de Êxodo, a gente tem... Eu achava que só tinha uma água de Meribá, gente. Eu vou ser sincera, eu nunca reparei. Vocês se repararam, tá? Mas pra mim, Meribá era um lugar só. Então, na verdade, eram dois lugares, 2 situações, né? Uma era no Refidim e o outro era em Cádiz. Só que os 2 lugares, as 2 rochas foram chamadas de Meribá. Então começa aí. Uma coisa para se prestar atenção. Só que nessa primeira cena, o que a gente tem? O Senhor dá estratégia para Moisés e fala: pega a vara que você abriu, né, o rio, e bate. Faz na frente do povo e joga a água. E ele faz isso e prova, né, que o Senhor é com ele. Só que aí no 20, por que raios Moisés fez errado? Aí, se você... Eu não gosto muito dessa tradução, eu estou lendo a Bíblia em inglês, esse é meu drama. Mas na Bíblia em inglês, e eu acho que em outras traduções, fala que ele era para falar a rocha, nessa segunda passagem. E o que ele faz? Ele bate 2 vezes. Se alguém tiver uma outra versão, se puder ler para mim o versículo números 28.
Que aqui está falando meu para ele dar ordem à rocha e dela sairá água. Alguém tem uma outra versão? 28. Números. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, Falamos. e dará a sua água. Assim lhe tirarei água da rocha e dareis de beber à congregação e aos seus animais. Isso, então a gente tem uma diferença, são águas de Meribá de novo, porque o povo está contendendo, mas aqui passaram-se, na verdade, 2 livros já, muito tempo de deserto, e agora Deus está falando para Moisés, fale a rocha. Então, uma coisa, só que o que Moisés vai fazer? Ele vai bater 2 vezes na rocha. Na primeira passagem, no primeiro incidente de Êxodo, deixa muito claro que Deus fala, eu vou estar sobre a rocha. Ele deixa nítido que ele está sobre a rocha. E depois aqui, né, todo mundo sabe, quem que é a rocha? É a pergunta de escola. É Jesus, certo? Então, fica bem grave porque ele está batendo em Jesus, né? No final, a representação de quem Cristo é. Ok. E aí ele faz isso. Aí eu fui olhar o contexto. E aí eu prestei atenção. O versículo 1 diz que no primeiro mês, todo o povo de Israel foi para o deserto de Zin e acampou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Então a gente tem Moisés, depois de passando perrengue e rebelião e problema com o povo, temos Moisés de luto, ele acabou de perder a irmã dele. Então a gente tem Moisés e Arão sofrendo porque a irmã dele morreu. Vocês concordam que não é muito tranquilo? Imagina você ter que liderar o povo e sofrendo o luto da sua irmã. E o povo reclamando, não tem água. E se você voltar, por isso que eu falei que eu ia usar o contexto, né, do capítulo 13 em diante, eles vêm de rebelião atrás de rebelião e o povo não para de reclamar. No 13, o povo é enviado os espias para finalmente, né, eles chegam na fronteira ali da terra, é enviado os espias, os espiões, né? E voltam só 2 fazendo em português também. Só assim, mas dando uma e contando positivamente sobre a terra. Não, apesar de ter gigantes, mas olha, emana leite e mel, é incrível. E aí o povo, o que o povo faz? Ele foca no que foi dito de ruim, né? E aí capítulo 14 fala sobre a revolta do povo. Fala que naquela noite todo o povo gritou e chorou, e todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito ou mesmo nesse deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. Então, já começa revolta. O pobre do Moisés e do Arão, esse era o contexto que eles estão passando ali, de novo, né? E aí o que acontece? O que vem como resultado da revolta? Vai ser um ciclo, vocês vão ver se repetindo. Revolta, e aí o que o Senhor faz? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se... Vai ter uma epidemia. Deus vai castigar o povo, tudo no mesmo capítulo. Você vai ver, revolta, Moisés, não, tem misericórdia de Deus. Aí vem o castigo, mas não mata todo mundo, porque Moisés foi lá, o Arão foi lá e intercedeu pelo povo. E continua fazendo isso. Né? Então no 14 começa com a revolta, Moisés vai interceder pelo povo. Né? No 11 fala, o Senhor Deus disse a Moisés: até quando esse povo vai me rejeitar? Até quando não vão crer em mim, embora eu tenha feito tantos milagres entre eles? Eu vou mandar uma epidemia para acabar com eles, porém farei com que os seus descendentes de vocês sejam um povo maior e mais forte do que eles. Mas aí ele fala: não, Deus, eu peço que perdoe o pecado deste povo, não. E Deus castiga sim o povo, mas depois a epidemia para. E aí, se você pular para o 16, o que vem de novo? Revolta, rebelião, rebeldia. E aqui a gente vai ter uma rebelião, não vai ser de geral, do povo todo. Vamos vir da liderança. Aqui a gente vai ter a revolta de Corá, né? Vamos ler. Corá, ele é da onde? 16:1. Corá, filho de Izar, do grupo de famílias levitas de Coate. Então ele era levita. Quem que era levita? Assim, a gente hoje, né, às vezes a gente acha que o levita é aquele que louva na igreja, mas os levitas, principalmente aqui, era a tribo escolhida
para servir no templo, para fazer as coisas relacionadas aos senhores, vamos dizer assim, as obrigações espirituais e de carregar a arca. Eles não tinham herança como as outras tribos, mas a herança deles era diferente, inclusive eles recebiam as ofertas, enfim, a porção melhor que tinha, na verdade, pelo Senhor, mas eles eram os mais escolhidos ainda entre o povo para que eles pudessem se concentrar em cuidar do templo, em cuidar do povo, espiritualmente falando, órfãos e viúvas, certo? Então aqui a gente tem o quê? Aí também a gente vai ter a rebeldia, a revolta do líder de Corá. E não só isso, ele vai fazer mais. Ele vai chamar Datã e Abirão, né? Ele teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. A palavra diz. Ele se juntou com 3 homens da tribo de Ruben. 2 deles eram filhos de Eliabe e se chamava Datã e Abirão. E o outro era um filho de Pelete. E Corá também chamou mais 250 israelitas de fama, que eram líderes escolhidos pelo povo. O que eles foram? Foram lá, os 3, né, líderes, mais 250 homens importantes que eram o quê? Não era escolhido por si mesmo, o povo tinha escolhido como referência. E foram brigar com Moisés e Arão, foram afrontar ele. E olha o que eles dizem: agora chega, todo o povo pertence a Deus, o Senhor. Cada um deles é de Deus, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês querem mandar no povo de Deus? E o Moisés entra em crise aqui, né? Quando Moisés viu isso, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse o seguinte a Corá e a todos os seus seguidores: amanhã cedo o Senhor Deus nos mostrará quem é dele e quem foi separado para o seu serviço. Né? Primeiro de tudo, esse homem está em crise, mas ele já era parte da tribo de Levi. O que mais ele estava querendo? Ele estava querendo trazer divisão dentro do próprio povo que o Senhor chamou e escolheu para servir a Deus no templo. E trouxe várias outras pessoas para contestar a autoridade de Moisés, né? Moisés e Arão, porque Arão, na verdade, era o sacerdote designado. Tanto que os filhos de Arão seriam os sucessores do sacerdócio, né? Então eles estão contestando aqui de novo a autoridade de Deus. Porque fala, lembra quando ele bateu na rocha que foi mostrado o poder e a autoridade de Deus? Mas aí revolta de novo. E aqui eles estão contestando, e se você olhar, se você não tiver um olhar atento, você pode até pensar: eu não acho muito absurdo pessoas olharem e falar, por que está concentrando poder para essa ou aquela pessoa? Eu não sei quanto tempo de igreja vocês têm, eu acredito que bastante. Eu tenho mais de 30 anos de igreja também. E eu já cansei de ver isso, gente. E agora eu estou experimentando num outro contexto, né? Não tanto de igreja, mas de missão. E quantas vezes o Senhor nos dá autoridade, né? Nos chama, e vem pessoas que deveriam na verdade, te impulsionar, segurar sua mão, duvidar do chamado do Senhor, e às vezes você já está sofrendo para acreditar que o Senhor te chamou. Você duvida às vezes que você é capaz, e aí tem a pessoa que vai ainda duvidar que o Senhor vai botar você em crise, né? Por que você vai liderar? Por exemplo, eu mesmo. Eu nunca pedi para liderar, eu tenho pavor, mas o que eu posso fazer? As pessoas muitas vezes me colocam e aí as outras entram em crise com isso, né? Mas isso serve para todo mundo, qualquer membro da igreja, qualquer membro do corpo. Quantas vezes o corpo entra em conflito com os outros membros? E aí vira um Frankenstein, né? Fica todo desconjuntado. Então aqui, o que Moisés passa? A revolta deles. E qual que é a consequência? Aí a consequência vai ser, a terra vai se abrir, no versículo 31, bem chocante, bem coisa de cinema, Vingadores. E no 35, a terra se abre e engole a família de Corá vivo, todinho. Corá, eles são engolidos pela terra. E os outros 250, eles são torrados, ó. Diz que, verso 35, fogo do céu mata os 250 que queimaram o incenso. Vocês acham que Deus já provou quem que ele escolheu com essa situação? Você ficaria convencido? Vocês acham que vocês ficariam convencidos? Primeiro que, eles não se convenceram com a água saindo da rocha. Não? Epidemia matando todo mundo. E o mais incrível é que a gente vai ver agora, né? Aí eles ficam com medo, né? Com a terra engolindo o povo e matando, né? Em 35. Então o Senhor enviou fogo e matou os 250 homens que haviam oferecido incenso. Mas no 41, no mesmo capítulo 16,
Mas no dia seguinte, todos os israelitas começaram a reclamar contra Moisés e Arão. Não foi o suficiente, gente, não foi. Dizendo, vocês mataram o povo de Deus, o Senhor. Depois que todos se reuniram para protestar contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda sagrada e viram que a nuvem estava cobrindo. Então a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram até entrar na frente da tenda e o Senhor disse, saia do meio do povo, pois eu vou destruí-lo agora mesmo. E de novo o que a gente tem? Eles reclamam. Arão, você vai ver aqui Moisés, não. Aí eles fazem uma estratégia de oferecer o incenso ao Senhor e acalmar a ira de Deus. E aí às vezes a gente fala, nossa, o Deus do Antigo Testamento era muito terrível. Gente, paciência aqui com esse povo, né? Então não adiantou. E aí começou, além de tudo, ó, a ira do Senhor apareceu e já começou a pandemia. Então Arão pegou o queimador de incenso, conforme Moisés havia mandado, e correu para o meio do povo. Quando viu a epidemia já havia começado, Arão jogou incenso nas brasas e ofereceu sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Com isso, a epidemia parou. E Arão ficou de pé entre os vivos e os mortos. Naquela epidemia morreram 14.700 pessoas, fora as que morreram na revolta de Corá. E ainda teve uma epidemia. Foi o tempo de Moisés ver que a presença de Deus desceu no templo. Arão e Moisés viram que a presença desceu, correr, porque eles sabiam, a fúria do Senhor vai vir sobre nós. A gente continua rebelando contra ele. Foi o tempo dele pegar e correr para pegar o incenso e oferecer, morre 14.000 pessoas. Só para vocês terem uma noção. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que vocês aprenderiam uma epidemia? Será que a gente aprendeu com uma epidemia? Vamos pro próximo capítulo então. O 17. E o Senhor disse a Moisés. 17:1. Diga aos israelitas que cada um dos chefes de tribo lhes traga um bastão. Né? Um bastão, no caso, uma vara, né? Dos chefes da tribo, ele traga um bastão. Serão 12 varas ao todo. Escreva o nome de cada chefe na sua própria vara. E depois escreva o nome de Arão na vara que representa a tribo de Levi. E haverá uma vara para cada chefe de tribo. Você colocará essas varas na frente da tenda sagrada, em frente da arca da aliança, onde eu encontro com vocês. E ali a vara do homem que eu escolher vai brotar. Assim eu farei com que parem as reclamações que esses israelitas fazem contra mim. Então, Deus dá finalmente a estratégia para parar. E eu achei muito curioso. Eu falei, gente, eu não sei, eu acho, muitas vezes a gente acha que sinais e maravilhas vão convencer que o Senhor está caminhando com a gente. Mas aqui foi o quê? Foi uma vara brotar. É um milagre? É um milagre. Mas, eu não sei. Eu tenho uma impressão que a gente põe na cabeça que se uma terra abrir, um fogo cair, várias dessas coisas, aí sim a gente vai acreditar. Ou aí sim, todo mundo vai andar em unidade com o Senhor. E a gente viu pela história que não era assim e eu acho que não continua sendo assim. Mas o Senhor tem a melhor estratégia. O que ele faz? Ele usa a vara. O cajado representava a autoridade e o poder, principalmente do ancião, dos líderes, né? Que eles eram pastores. E assim até hoje, está na África, até hoje você olha e você sabe, aquele ali é o pastor. Você vê os adolescentes, eles com um monte de ovelhinhas no campo, muito fofinho. E eles andam com a vara deles protegendo as ovelhas. Então assim ele fez. E aí 17:8. No dia seguinte Moisés entrou na tenda e viu que a vara com o nome de Arão, que representava a tribo de Levi, havia brotado. E tinha brotos, flores e amêndoas maduras. Então, e aí no 12 diz, 17:12, aí o povo de Israel disse a Moisés, estamos perdidos, vamos morrer. Sim, todos nós vamos morrer. Aquele que chegar perto da arca do Senhor morrerá. Sim, todos nós vamos morrer. Então a gente vê o resultado desse sinal, trouxe temor para o povo. Por quê? Porque quando você finalmente entende que a autoridade vem de Deus na vida daquela pessoa, você não precisa gostar da pessoa, precisa, nossa, não gosto do estilo de Arão. Moisés ele é muito apático, ele é muito calminho, eu queria um líder enérgico. Não sei como as expectativas que as pessoas têm. Mas quando eles entenderam a autoridade, reconheceram a autoridade que havia sobre o sacerdócio de Arão, eles temeram. Então quando você reconhece, o temor do Senhor realmente entra na sua vida. E é assim que você passa a respeitar, né, o chamado daquele outro que está caminhando com você. E eu falei, nossa Deus, entendi. E aí quando que a gente vê de novo essa vara? Então agora a gente tem uma vara que vai ficar, essa vara foi colocada nesse cajado, depois que ele brotou, lembrando,
É uma amendoeira por quê? Porque era a primeira flor a despertar depois do inverno, eu acho. Por isso que ela era importante, porque mostrava que Deus estava olhando. Você vai ver a amendoeira em várias situações na Bíblia. Essa era a representação dela. Então, você vai ver que tem broto, flor e fruto. Todas as etapas ali. Então, Deus mostrando que Ele está em todas as etapas, né? Não só o que vai ainda florescer, o potencial, mas inclusive frutos maduros, diz na palavra. E essa vara, Arão não ficou usando mais essa vara. Essa vara é deixada na frente da Arca da Aliança, para testemunho e para que as pessoas se lembrassem e temessem. Certo? Aí agora a gente volta finalmente pro Números 20, que Deus falou comigo. Eu falei, nossa Deus, o Senhor fez eu, né? Entendi várias coisas aqui. E a gente volta para Moisés e Arão em luto. E o povo reclamando de novo que eles estão com sede, que era melhor ter ficado no Egito, que a gente tem que morrer, não sei o que, o Senhor trouxe aqui pra gente sofrer, né? E aí, então, fala no 8, agora 28, pegue a vara que está em frente da Arca da Aliança. E depois você e Arão reúnam o povo. E na frente de todos eles, deem ordem à rocha, e dela sairá água. E aí, ele, na verdade, ele levanta a mão, bate na rocha 2 vezes com a vara. E saiu muita água, e o povo e os animais beberam. Mas o que aconteceu? Depois de caminhar tudo isso com Deus provar a autoridade e o poder, né, que foi dado, concedido por Ele para a liderança, eles sucumbem à pressão. E quantas vezes a gente é massacrado pela pressão de tudo que está acontecendo ao redor, de todo o nosso contexto? Tudo bem, no começo você, né, muitas vezes você precisa ser meio performático no começo. Deus tem misericórdia, às vezes você vai bater na rocha, mesmo Deus vai abrir a terra, vai cair fogo do céu. Mas, quando você já está caminhando com Deus, você já amadureceu o seu caminhar, você falar o suficiente. Ele quer o quê? Relacionamento, que você fale com a rocha, você comunique com Cristo, né? Você não precisa mais fazer no método antigo, você já amadureceu, você já caminhou com Ele. E eu falei, entendi, Deus. Não sei se está servindo para vocês, tá, gente? Mas isso aqui me pegou. E porque eu já estava sem paciência alguma. Eu falei, eu vou estrangular essas pessoas, não é possível. Não é possível. E elas também duvidando de que elas são escolhidas do Senhor. Né? Você pode ver também que esse povo vivia em crise existencial de identidade, que eles eram os escolhidos do Senhor. E isso vai afetar o quê? Vai afetar, no final das contas, o seu relacionamento com Deus. Porque nem mesmo a morte, a dor do luto é uma desculpa para você abandonar o seu relacionamento com Deus. E foi muito isso que Deus me falou. Olha, Maria, o seu contexto pode estar muito difícil, pode estar muito fácil, mas o meu caminhar com você é de uma longa data. A gente está junto há muito tempo. Você me conhece. Por que você vai me bater? Por que você vai fazer isso de tal maneira no seu ministério ou no seu caminhar? Porque você vai estar ferindo o relacionamento que a gente tem construído. E para piorar, se você for ver no mesmo capítulo, tá? 20, 24, ainda vem uma consequência para Arão. Arão morre. Então, o pobre do Moisés perdeu a irmã, no mesmo capítulo. Ele sucumbiu à pressão do povo e ele perde Arão. E eu não acho, tá? No momento, Moisés é um dos grandes líderes, assim, não se discute isso de jeito nenhum. Inclusive para os muçulmanos, eles respeitam. Tá? Ele é extremamente respeitado, Moisés, pelos judeus. Todas as religiões praticamente respeitam Moisés. Mas você vê, o grande líder, o grande profeta, que escreveu, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele vai estar sendo punido, né? Os dois. E ali o Senhor Deus diz, 24, Arão não entrará na terra que eu prometi dar aos israelitas. Ele vai morrer porque no caso da água de Meribá, vocês se revoltaram contra as minhas ordens. E aí ele tem que se preparar para morrer ainda. Olha que duro. Traga Arão e Eleazar, o filho dele, e mande que subam ao monte Or. Depois tire as roupas de Arão e vistem Eleazar, as roupas sacerdotais, né, que representavam o ofício do sacerdote. E Arão vai morrer ali. Moisés fez com que o Senhor havia mandado. Eles subiram o monte Or diante de todo o povo. Moisés tirou as roupas do sacerdote que Arão vestia e pôs em Eleazar. E Arão morreu bem no alto do monte. Depois Moisés e Eleazar desceram dali. Quando o povo soube que Arão havia morrido, todos ficaram de luto os 30 dias. Bem triste, né, o final. Mas
Eu acredito que a gente pode aprender com exemplo, para que a gente não precisa sofrer para a gente, né, aprender com exemplo. Eu acho que eu posso olhar, eu sempre peço, Deus, para mim eu acho que é o suficiente, se eu só ver que vai dar ruim, fala para mim, eu posso ter cabeça dura, mas repete algumas vezes se for preciso, mas não deixa com que eu me perca ou que eu faça sem o Senhor. O pior ainda, pela pressão fazer contra o Senhor, porque eu não estou mais aguentando, enfim, as situações. E eu posso falar, eu fui para vários países, gente, eu fui para lugares que não tem água, não tem luz, a comida, assim, só a misericórdia do Senhor, né? Você ora, mantendo na sua barriga, porque você quer vomitar, mas isso não foi o mais difícil, nunca foi. Com povos indígenas, nossa, era uma alegria estar na aldeia, e gente, né, meio óbvio, eu sou super branquela, não sou torrante, enfim, eu sou diferente de todo mundo que eu normalmente estou servindo, eu sou diferente dos indígenas, eu sou diferente dos africanos, até do brasileiro, às vezes, não sei de onde. Os brasileiros sempre me perguntam lá, né, eles começam a falar inglês comigo, achando que eu não sou do Brasil. Vivia doente aqui, de vez em quando tô doente lá, não comia nada, mas ainda assim o Senhor me chamou, e eu nunca tive dificuldade com isso. É isso que é o mais interessante para mim. Os momentos mais difíceis foram com pessoas que desafiavam a Deus e o meu chamado. Porque não sei quão seguros vocês são, mas principalmente quando você sai de casa, uma palavra do Senhor. Porque se fosse fácil obedecer a Deus, todo mundo era obediente, olha só, provavelmente já estava todo mundo no céu. Jesus já tinha voltado e a gente estava lá aproveitando com ele, né? Mas desde o início, a primeira família desobedece e a gente vai indo até hoje. Então obedecer já é muito difícil, né? E eu fiquei, Senhor, você já está assim, se tremendo para obedecer. E aí vem todo mundo contestar o que você está fazendo, ou a sua caminhada, quem que você tem que se firmar. E é isso que Deus estava me falando, né? Tem me falado. Não esqueça o meu relacionamento. Todo esse tempo, eu sei que você passou coisas terríveis, Moisés, mas eu estou caminhando com você também nesse deserto. Eu estou te reafirmando milhões de vezes. Você não depende da validação desse povo. Eu já falei, inclusive, se preciso, a descendência vem de você, né? E ele vai e intercede. Então, você vê, normalmente é um povo confuso. E eu digo que eles sofrem, Moisés morre, Arão morre, desculpa, e eles entram em luta, eles sofrem, choram pela saída dele, pela morte dele. Então, eu não acho que as pessoas são más e terríveis, mas pessoas confusas causam muita confusão no meio, né? No meio do corpo. E eu queria encorajar vocês a cuidar do corpo de vocês, como vocês como igreja individual, vocês mesmos consigo com Cristo. Porque se ele está falando para você falar com ele, fala com ele, gente. Você já caminharam o suficiente, eu tenho certeza, para não precisar mais bater na rocha. Tenho certeza que hoje vocês já conhecem dele, vocês já sofreram, inclusive, ouviram de milagres e sinais na vida de vocês. Só você falar com ele, vocês têm intimidade suficiente para ser ouvido, para ser atendido. Amém? Amém. É isso. Gente, se não tá servindo para alguém, não tem problema, tá? Vocês perguntam para Deus lá. E aí é isso. Que eu achei essa palavra difícil. Amém? Nós queremos agradecer a tua presença, a tua palavra. Que Deus complete no coração de cada um de nós segundo as nossas necessidades pessoais. Mas quando eu estava falando sobre Moisés, eu estava pensando, né? A Bíblia fala que quem mais é dado, mais será cobrado. Então a responsabilidade das pessoas, por exemplo, que estão na liderança, não é que são especiais, mas vão ser mais cobrados do que as pessoas que não estão na liderança. Então que a gente possa orar pela liderança da igreja. Esse ano é ano de eleição na igreja de novo, vai ser a eleição do pastor Serginho, agora em novembro vai ser a eleição dos presbíteros, e a gente possa estar orando desde já por isso, para que Deus faça a vontade dele na igreja, que Deus faça a vontade dele na sua vida, que a viagem para a Amazônia seja uma bênção, e que Deus levante o recurso de maneira rápida para você sentir que Deus está realmente não te levando, mas te empurrando, tá bom? Que Deus te abençoe.
Segunda-feira, estudo bíblico na casa da Clarinha. Quinta-feira, estudo bíblico aqui em casa. Continua da mesma maneira, a gente está estudando. Segunda-feira é Jó 1. Vixe, eu tenho que olhar de novo. Jó 1, 23. Não gosto muito de falar de Jó não, porque Eu já li, mas eu tenho que olhar de novo. é muito difícil, mas Deus capacita. Deus nos capacite a que a palavra dele fale conosco. E que a gente